Fala pessoal, seguindo aqui a nossa série sobre temas religiosos. Se você não conhece, é uma série que eu estou fazendo aqui no canal, falando sobre temas tanto bíblicos quanto teológicos, enfim, sobrenaturais, relacionados à fé católico-cristã. E hoje eu vou estar falando sobre esse tal desse profeta mirim, enfim, sei lá o que esse cara é. Não vou colocar a imagem dele nem nada, porque vocês sabem quem ele é, e eu não vou dar mais ibope pra esse palhaço do que ele já recebeu, né? E é um palhaço mesmo, cara. Por quê? Porque esse cara, ele mente, ele zomba da igreja, e ele zomba da cara do povo que o apoia, e ele é a prova de como realmente o brasileiro está andando para trás e não para frente, né? Então fica aqui até o final para você entender o meu ponto. Siga aqui também o canal para você não perder os novos vídeos nesse tema, e também confira a playlist que vai ter destes assuntos e outros. Bom, sem mais delongas, quem é esse cara, né? E por que ele é ruim, e por que ele é a prova, né? Que realmente o Brasil está andando para trás. Esse cara, literalmente, ele cospe na cara da fé cristã, seja você protestante, católico, ortodoxo, ou qual é a sua denominação, qual for, anglicano, presbiteriano, enfim. Você acredita em Jesus Cristo, né? Enfim, ele cospe na cara de toda a fé. Por quê? Primeiro, ele tenta fazer palhaçada com o negócio de línguas estranhas, falar que fala línguas estranhas, que desce anjo onde ele está, ele forja que ele cura pessoas e não sei o quê. Ele fala que ele nasceu sem cordas vocais, e daí Deus deu cordas vocais para ele, sem apresentar laudo médico nenhum, né? Porque, por exemplo, Sylvester Stallone teve paralisia, né? O lado direito do corpo dele, ou era o esquerdo, não lembro, era paralisado. E ele tem os laudos médicos que, milagrosamente, ele começou a... Na época da fé da família dele mesmo, do esforço físico, o Stallone conseguiu se mexer, né? Conseguiu voltar a ter movimentos, virou ator e hoje é o Stallone. Tem prova médica de que ele teve essa paralisia, tanto é que ele fala daquele jeito com a boca meio assim, né, que todo mundo, até os imitadores, sempre brincam que ele fala meio assim, por causa da paralisia. Um lado do corpo dele era paralisado mesmo. Entendeu? Então, por mais que o pessoal brinque e tudo, mas o Stallone ele foi um guerreiro a vida toda, né? Ele passou por essa dificuldade muito grande da paralisia quando era mais novo. Então, esse cara não tem laudo médico nenhum, ele inventa, ele faz piada, ele fica falando em línguas estranhas, tira dinheiro do povo, né, como sempre vem esses pastores, esses profetas, com aquela grande história, né, que Jesus Cristo, ele vem dar salvação, não sei o quê, nós não precisamos de dinheiro, só precisamos da palavra que sai da boca de Deus, desde que o seu dinheiro vá para o bolso dele, né. Então, enquanto você escuta Deus, eu pego o seu dinheiro. E é engraçado que a palavra de Deus é a palavra que eles falam, né. E você vai achar vários episódios aí na internet dele falando que, você fala que seu pastor é Jesus, tá amarrado, seu pastor tem que ser eu. Então ele quer falar que ele é mais que Jesus, ele quer falar que Jesus Cristo não é a única coisa, que a Bíblia não é o mais importante, e é comum isso acontecer, porque cada pastor que vem, ele diminui a Bíblia, né? Ele tira livros, o livro é esse aqui que não é conveniente, igual aquele pastor que tentou justificar o adultério usando a Bíblia, sendo que Deus é amplamente contra o adultério, né? Enfim, não vou nem entrar muito nesse mérito, mas é comum a gente ver nos dias de hoje esses falsos líderes religiosos. E como eu vou falar, ou já falei em algum vídeo dessa série, confira a playlist para ver se eu já falei ou se eu ainda vou falar disso, essa questão toda de falsos profetas e como você deve se pegar em Cristo. Sempre que você vê alguém pregando, alguém falando, veja, o que essa pessoa fala condiz com o que está nos evangelhos, com o que Cristo falou? Alguns dos evangelistas, alguns dos apóstolos fala isso em algum lugar, entendeu? Então, por exemplo, você não vai ver em lugar nenhum Jesus Cristo falando para você dar metade do seu salário para uma igreja. Nenhum lugar vai estar falando para você comprar casa para padre, para pastor. Em nenhum lugar vai estar falando que pastor, padre deve enriquecer. O que você vai ouvir é que não se deve ganhar dinheiro pelas obras de Deus. Não se deve ganhar dinheiro pelas obras de Deus. Entendeu? Como diz na história de Eliseu, o profeta, aquele que é o sucessor de Elias, ele conta de quando ele e um discípulo dele, um aprendiz dele, curaram um homem da lepra. O homem ofereceu uma grande quantia de ouro para Eliseu. Eliseu falou que não. O seu discípulo foi lá e aceitou escondido. E esse discípulo dele foi, né, atingido, né, como é que seria a melhor palavra? Atingido, contraiu, né, contaminado pela lepra. Ele contraiu lepra. Então acabou sendo, entre aspas, não castigado, porque Deus não castiga. Isso também é uma coisa que eu vou falar no vídeo de hoje, questão do livre-arbítrio. Mas ele procurou aquilo para si mesmo, né? É igual eu falar assim, você é livre, mas aquela rua ali você vai pisar na lama, naquela ali você vai pisar no asfalto, né? O que as pessoas não entendem é isso, que você tem sim a liberdade, mas você não tem exclusão de consequências. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser livre não implica não ter consequências. Ser livre significa ter poder de escolha, consequências são resultado de toda a sua ação. Jogar uma maçã na parede tem consequência, então por que, né, eu roubar pessoas não teria? Então,
você entra nisso daí. Que é o que esses caras fazem. Eles roubam em nome de Deus, eles zombam da palavra de Deus, eles vêm com esse discurso, igual aqueles caras que fazem aquelas seitas. Ai, venha pra cá, compre o terreno aqui, porque é esse o local que vai ter o arrebatamento. Se você estiver morando aqui, você vai ser puxado para o céu primeiro. Quem estiver morando fora daqui vai ter que passar pelo tempo de tribulação. Venha para esse vale aqui é o vale selecionado, é o novo Monte Horebe. Compre um terreno aqui. Aqui é o novo Éden. Se você comprar um terreno aqui no novo Éden, você está salvo. Compre um terreno aqui, porque a casa que você construir neste terreno vai ser replicada lá no céu. E quando você morrer, você vai ter uma casinha no céu. Esse tipo de narrativa, que é muito comum se você assistir pastores na TV, se você ouvir pregações no YouTube, e não só de pastores, padres também tem muito padre católico enganador que eu conheço, inclusive na minha cidade tem muitos, entendeu? É comum isso, você vai estar vendo sempre esses caras aparecendo. Por quê? Porque não existe coisa mais fácil do que ganhar dinheiro em cima do nome de Deus. Por isso que Elias, Eliseu e todos os profetas, até chegar em Jesus Cristo, né, que Jesus também fala isso no Novo Testamento, sempre falaram contra pessoas que tentam ganhar dinheiro com o nome de Jesus Cristo. Não está implicando que você não pode trabalhar com a palavra de Deus. Por exemplo, vocês sabem que padre e pastor ganham salário, certo? Certo, porque eles têm que comer, têm que beber, têm a casa deles, têm que pagar a conta. Isso é um ponto. Outro ponto é eu usar o nome de Deus para fazer com que as pessoas me doem dinheiro. Pessoal, mandem Pix. Eu estou sendo perseguido. Eu preciso de Pix. Quem manda Pix para mim está no céu. Isso é uma desonestidade gigante, é uma desonestidade intelectual, porque eu estou desafiando a sua inteligência. Como você me mandar dinheiro vai impedir que eu seja perseguido pelo diabo e garantir que você vá para o céu? Qual é a lógica? Qual é o intermédio com Deus? Então é desonestidade intelectual muito grande, que eu estou lhe chamando de burro na sua cara. E se você doa, você é burro mesmo. E o segundo ponto é uma desonestidade teológica, porque você está sendo desonesto com Deus. Você está fazendo o pecado que é o mais grave, né, segundo Jesus Cristo, que é de você zombar do Espírito Santo. Né? Ah, Deus é misericordioso, então eu vou ver de qualquer jeito. No último minuto eu peço perdão e estou salvo. Não é bem assim. Não é bem assim. Então é aqui que eu estou trabalhando o ponto para a gente chegar na questão do livre-arbítrio. Você vai ver essas pessoas zombando de Deus e ganhando dinheiro, porque a coisa mais fácil é você ganhar dinheiro em nome de Deus. Faça esse teste. Você faça uma pesquisa. Bote na internet quantos engajamentos tem esses canais cristãos, pseudo-cristãos, né? Tipo do TikTok, esses lugares que não são canais cristãos de verdade. São pessoas que criam canais dark para fazer corte de padre e pastor e ganhar dinheiro em cima. Não estou dizendo que é errado você fazer um canal de cortes disso, mas eu estou dizendo para você analisar. E analise um canal autoral de um cara que fala de Deus. Um cara que está pregando a palavra. Você vai ver que o cara que faz cortes, ele vai ganhar mais dinheiro do que o cara que prega. Por quê? Porque o cara que está fazendo os cortes, ele bota um sensacionalismo. Por exemplo, o padre Paulo Ricardo faz um vídeo falando sobre a santidade de Maria. O que esse cara faz? Ele corta um trecho do padre Paulo Ricardo, ele corta um trecho do Rodrigo Silva, que é aquele arqueólogo lá protestante, bota um contra o outro na capa, você não é cristão de verdade, uma manchete da thumb, e embaixo, você é imbecil se você questiona isso. Aí na thumb, fulano destrói ciclano. Ou ele bota Rodrigo Silva destrói padre, ou padre destrói Rodrigo Silva. E isso bomba. Você acha que esse cara realmente quer catequizar alguém? Ele quer ensinar sobre as escrituras? Não quer, ele quer fazer um engajamento ali por meio de briga. E tem algo de errado com isso? No ponto de vista econômico, não. Ele quer ganhar o dinheiro dele. Mas ele está enriquecendo, sendo desonesto com coisas divinas, né, de fé. E eu sei que hoje em dia é muito bom você falar mal do cristianismo e tal, mas se eu fizesse um canal fazendo esse tipo de coisa com o Islã, com o budismo, com o espiritismo, com o hinduísmo, ou qualquer outra fé, rapidamente teriam dedos para falar: você é intolerante religioso, você está querendo fomentar a briga entre a Umbanda e o espiritismo, entre o budismo e o hinduísmo, entre o shintoísmo e alguma outra religião. Rapidamente teriam dedos me apontando. Mas se eu faço um canal sensacionalista cristão, bomba! Aí é todo mundo nos comentários: esses católicos intolerantes, como é bom ver um católico perdendo um debate para um protestante, como é bom ver os protestantes burros sendo humilhados pelos padres. Tipo assim, sempre isso, esses canais sensacionalistas. Vale lembrar, não estou falando de todos os canais de cortes. Tem muitos canais de cortes que são honestos. Pegam um trecho de um cara falando da fé cristã, pegam um trecho do cara falando aquilo, e realmente você quer fazer o seu trabalho como youtuber, mas que você está também catequizando por adjacência, né? Você trabalha e está catequizando pessoas, então é um trabalho justo. E é por isso que eu chego nesse ponto
do pastor mirim e do livre-arbítrio. Por que existe sim livre-arbítrio, mas por que então por que o cara vai para o inferno? Deus gosta de punir. Deus não gosta de punir, mas o Deus Todo-Poderoso se limita para criar um humano que vá amá-lo verdadeiramente. O que é amor verdadeiro? Se Deus nos cria igual minions, igual robozinhos, eu amo Jesus, eu amo Jesus, o robô só fala aquilo, que ele ama Jesus. Isso não é amor de verdade, você foi programado para amar. Porém, Jesus Cristo, Deus, né? Deus, Pai e Espírito Santo, são todos a mesma pessoa, cria o ser humano e coloca para ele a chave. Aqui, ó. Aqui você vai viver e você vai ter a opção: vir a mim e me amar, e se você me escolher, viverá a eternidade comigo, ou você vai viver a eternidade separado de mim. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Se ele quisesse, ele não teria feito tanto como ele fez. Tirou o povo do Egito, tirou o povo da Babilônia, mandou o único filho para morrer por nós. Deus sempre se fez aberto. É o que eu falei. Pegue o discurso da pessoa e tente comparar com o que está na Escritura. Deus sempre se fez aberto, Deus sempre se fez presente, Deus sempre deu todas as armas possíveis para a gente ficar com Ele, mas ainda assim o ser humano cabeça dura escolhe ficar contra. Mas é do livre-arbítrio. Então se eu escolher viver separado de Deus, eu viverei separado de Deus. Se eu escolher viver perto de Deus, eu viverei perto de Deus. Essa é a chave. Quero viver perto, quero viver longe. Você escolhe. Não é mais ninguém. É você que escolhe. Jesus Cristo diz isso. Os que têm ouvido, ouçam. Quem quiser vir a mim, que venha. Não tem isso. E que você foi obrigado. Ah, mas aí é muita maldade. Se eu não quiser viver com ele, eu vou viver no inferno. Mas você não quer viver com ele. É que nem eu falar, mano, eu tenho uma mansão, se você quiser dividir comigo a casa. Mas se você não quiser dividir comigo, você vai ter que morar na rua. Nossa, mas você é muito mal, vai me botar na rua? Você não quer viver na mansão comigo, pô? Tu quer ir pra rua, então. Procurar outro lugar. É isso. Ele dá essa opção. Então, se eu amarro você num porão e falo, você vai casar comigo, senão eu te mato, você não me ama. Agora, se eu lhe conquisto e você decide me amar, é amor verdadeiro. Então, por isso, Deus deu a opção. Vocês querem me amar ou não? Porque os anjos já foram criados assim. Os anjos foram criados com esse intuito. Servir a Deus, se quiserem. Os que se rebelaram caíram junto com Lúcifer. Quando ele criou o ser humano, ele também criou o ser humano e falou, vocês querem ficar comigo ou não? Alguns querem, outros não querem. Vida que segue, cada um é livre para isso e terá suas escolhas. Então o pastor mirim e todos esses outros que zombam da imagem de Deus podem ficar tranquilos. Hoje vocês sorriem, hoje vocês acham engraçado. Ai, como é engraçado, mostrem seus dentes brancos e perfeitos, né, feitos aí com procedimentos estéticos. Riam bastante. Logo, logo Deus muda a cor desse sorriso, não por maldade, mas porque vocês escolheram. Aos enganadores, né, meu amigo? Aos enganadores, nada, não sobra nada. A cabra pro beta, não sobra nada pro betinha, meu irmão. Então, se você está nessa linha da enganação e tal, abra os olhos e procure o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo, pelo link que tem aí na descrição e no comentário fixado, para você comprar a Bíblia e começar os seus estudos bíblicos. E venha conhecer o verdadeiro Senhor e Salvador Jesus Cristo e pare de cair na falácia desses falsos profetas. Tá bom, meu amigo? Fique com Deus, um forte abraço e se cuidem.